Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia Bíblia, para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Hoje, 21 de julho, segunda-feira, 6h12 da manhã, estaremos começando mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. 49º dia consecutivo já de leitura da palavra. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Lembrando que a leitura bíblica ela está sendo feita de maneira alternada. A gente começa pelo Antigo Testamento e já estamos no terceiro livro, que é o livro de Levítico, onde nós hoje iremos ler o capítulo 13 e 14, e depois a gente pula para o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que já é o segundo livro do Novo Testamento que estamos lendo. Vamos no capítulo 4, do versículo 1 ao 31. A leitura bíblica é feita sem comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Tudo bem? Acompanhe, pegue a sua Bíblia, vamos já posicionar o webcam, começar uma oração pedindo ao Espírito Santo sabedoria e que o Senhor proteja este momento, desta manhã de leitura e reflexão da sua palavra. Muito obrigado a todos que acompanhem, continue orando por este projeto para que possamos terminar a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no período de um ano, se assim o Senhor permitir. Então aguardem e em breve começaremos. Bom dia a todos novamente. Oremos, Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Mais uma vez, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome. E nesta manhã de segunda-feira, Pai, não é diferente. Queremos aqui que o Teu nome seja engrandecido, meu Pai, e que a Tua palavra cresça cada dia mais e mais no nosso coração e na nossa vida. Obrigado, meu Pai, e vem repreender qualquer tipo de interrupção espiritual ou humana que queira atrapalhar este tempo de meditação na Tua palavra. Este tempo, meu Pai, se faça presente na vida de cada cristão e que possamos, meu Pai, ouvir essa Tua palavra, ela caia no coração e que possamos colocar em prática, pois este é o real objetivo dela. Possamos atingir outras pessoas, meu Pai, expondo o plano da salvação, abrindo a nossa boca para mostrar as verdades da Tua poderosa palavra. Toda a Tua palavra é inspirada, Pai, nós cremos e queremos, meu Senhor, terminar esta leitura no prazo de um ano, se assim o Senhor permitir. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, pelos livramentos, pelo Teu cuidado. Abençoa grandemente, meu Senhor, esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, então, como foi falado no começo do vídeo, Levítico 13 e Levítico 14 será a leitura do Antigo Testamento, certo? Levítico 13 tem como subtítulo As leis acerca da praga da lepra. Versículo 1 fala: Falou mais do Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas, se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levada ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação,
lepra envelhecida é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará imundo, não encerrará, porque imundo é. Se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha. Limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando-o a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se o sacerdote, vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mais recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia, se grandemente se houver estendido na pele. O sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas, se a empola parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E, quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo, fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. O sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não aparecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas, se a tinha a seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpa está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando houver homem ou mulher que tiverem polas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que
se na pele da sua carne aparecerem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E, quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E, se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas, se vendo o sacerdote a praga, se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará, segunda vez, por 7 dias. E o sacerdote examinando a praga, depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imunda está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas, se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E, se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, ou para declará-lo imundo. Glória a Deus. Vamos agora aqui, Levítico capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Versículo 1 fala: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levada ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que
Ao sétimo dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E, ao oitavo dia, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo. Porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote. Coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite, com o seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolos ou 2 pombinhos, conforme alcançar sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote, à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar sua mão. Do que alcançar sua mão, será um para expiação do pecado, e o outro para holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Versículo 33, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa
antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia, e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor. E o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, e as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir, em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e sopo, e degolará uma ave no vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apóstema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Glória ao nome do Senhor. Levítico capítulo 13 e 14, leitura concluída. Vamos para o Novo Testamento. Meus amados amigos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós não iremos ler o capítulo todo, somente do versículo 1 ao versículo 31. Tudo bem? Acompanhe na sua Bíblia. Atos 4 tem como subtítulo Pedro e João perante o Sinédrio. Versículo 1 fala: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque há também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimos levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mais um dia concluído, irmãos, e que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado. Mais um dia de leitura concluído. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, ao Deus perfeito, ao Deus longânimo, ao Deus misericordioso. E estamos aqui, Pai, perseverando, para que o Senhor venha, meu Pai, permitir que terminemos essa leitura em um ano. Ah, meu Pai, é um sonho. E eu creio, Pai, que o Senhor vai nos ajudar. Obrigado a todos que estão participando deste projeto, lendo, contribuindo e fazendo, meu Pai, da palavra o principal da sua vida. Que possamos não só ler, Pai, mas meditar e colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo. Que possamos abrir a nossa boca e evangelizar as pessoas, meu Senhor. Porque o ID é uma ordem para todos nós. Muito obrigado, meu Pai, e dá uma segunda-feira abençoada. Ah, meu Senhor, livra de todo mal, todo acidente doméstico, todo acidente nas ruas, todo acidente no trabalho, toda investida maligna, satânica e espiritual que venha contra nossas vidas e as famílias da tua terra. Oh, meu Pai, nos dá uma nação de paz, para a honra e glória do teu nome. E muito obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos de pregar o teu evangelho. Muito obrigado, meu Senhor, de ter a palavra traduzida no nosso idioma. Muitas nações, meu Senhor, não podem, por causa dos seus governos opressores ou por alguma religião, meu Senhor, que não permite. Mas estamos aqui, meu Pai, no Brasil com esta liberdade, te agradecendo, meu Senhor, porque praticamente em toda esquina tem um templo, tem uma igreja para se pregar a tua palavra, ouvir tua palavra, e o Senhor tem fortificado e abençoado o cristianismo aqui, meu Pai, no Brasil. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Há muita coisa para se fazer ainda, então nos usa poderosamente para que possamos cumprir o ID do Senhor. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. A leitura hoje foi um pouco extensa, né, irmãos?
mas estamos aqui, vencendo o dia a cada dia. 49º dia de leitura, Levítico 13:14, depois pulamos para Atos, capítulo 4, versículo 1 ao 31, hoje 21 de julho de 2025, segunda-feira. Tenham todos um bom dia, que o Senhor os cubra de livramentos, certo? E não deixe de participar dos trabalhos da sua congregação, orar pela sua liderança pastoral e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Até mais e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Tenham todos uma excelente semana.